Olá pessoal, meu nome é Paulo Roberto, eu sou economista na Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, que é uma subunidade da Proplan, e uma das competências dessa coordenadoria é justamente gerir a estrutura organizacional da UFRN. Nesse sentido, eu e outros componentes da equipe, como é o caso da Mariana, Emanuele, André e o Inauro, nós elaboramos um guia e um manual de estrutura organizacional, né? O Guia de Referência de Estrutura Organizacional da UFRN é um documento que tem o objetivo de compartilhar conhecimento relativo à estrutura organizacional da UFRN. Então, aqui nesse documento, vocês vão encontrar quais são os documentos orientadores referentes à estrutura organizacional do ponto de vista interno e externo também. Mas também antes ainda vão ter uma percepção de como a estrutura organizacional ela vem sendo desenvolvida do ponto de vista teórico, né? Quais são os seus principais conceitos e também alguns fluxos de processo de criação de estrutura organizacional, atualização, criação de regimentos, alguns formulários para poder dar início a esse processo de atualização da estrutura organizacional e etc. Né? Eu vou passar de forma bem rápida aqui no guia, para vocês darem uma olhadinha. Eu vou passando em alguns pontos, abarcando de forma bem rápida para o vídeo não ficar muito extenso, tá ok? Então, como estava dizendo, primeiramente tem essa questão teórica de origens e evolução da estrutura organizacional, alguns conceitos, o que é estrutura formal e informal, o que é um organograma, né? Atividades fins de apoio, o perfil e atuação do profissional de estrutura organizacional, que é muito importante, né? O gestor, além de gerir pessoas, patrimônio, riscos, ele vai gerir também a estrutura organizacional. E aqui tem como é que é o perfil de atuação desse profissional. Após isso, tem uma parte um pouco mais prática, em que a gente começa a resgatar um documento que é muito importante do ponto de vista de estrutura organizacional para o governo federal, que é o Manual de Estrutura Organizacional do Poder Executivo Federal, que a gente se baseou muito nesse manual para a construção do guia, além de decretos relacionados ao CIORG e decretos e outros decretos que compreendem a estrutura organizacional, como também a elaboração de regimentos. Aqui nós temos os documentos internos, né? Fazemos referência a documentos internos, como Estatuto, Regimento Geral e Regimento Interno da Reitoria, organograma, cadeia do valor e os processos de inativação, criação, atualização de estrutura organizacional, bem como os fluxos, os seus fluxos e o fluxo de atualização e criação de regimentos. Né? Então, é muito importante que vocês leiam cada ponto, principalmente esses que têm essa parte mais prática relativa ao processo de inativação, criação e atualização, e o fluxo de atualização e criação de regimentos, porque é bem direcionador de como você iniciar. Né? Eu vou passar rapidamente aqui, só para vocês verem como é a estrutura do documento. É um documento não tão extenso, né? Ele tem 65 páginas, mas a gente teve um cuidado muito grande de fazer um documento que fosse de uma leitura mais leve, colocasse imagens, fluxos, para que fosse uma leitura mais interessante, não menos enfadonha possível, né? Então, aqui, reforçando, é onde vai se ter o direcionador de conceitos, onde a gente vai encontrar o como dar início ao processo de atualização da estrutura. Aqui é o documento certo para vocês se aprofundarem em estrutura organizacional na universidade, tá? Eu vou passar mais rápido para um ponto mais prático. Aqui, uma coisa que eu gostaria de reforçar é que esse guia, o objetivo dele não gerar assim um tipo de estrutura único às
as unidades, né? É por isso que a gente aqui, a gente começa com esse tópico, com os tipos de estruturas. Então, observando as estruturas existentes, que a gente viu que dá para se adaptar mais à universidade, a unidade ela vai olhar e dizer, poxa, eu acho que eu me encaixo mais nesse tipo de estrutura. Eu acho que eu vou atualizar meu regimento, criar unidades, baseado nesse tipo de estrutura. Pode ser. Vocês têm que olhar e se ver como se adapta, né, a esse tipo de estrutura, a cada tipo de estrutura, né? Então, vou passar aqui rapidamente. Competências e atribuições. Manual de estruturas é o manual que eu falei, né, de estruturas organizacionais. O CIORG é muito importante, tá? Eu peço aqui que vocês deem uma olhada, ele baliza muito, muito mesmo a criação de unidades organizacionais. A gente tem um sistema que é a coordenadoria, que é o CIORG, né? Que é uma coordenadoria alimenta ele continuamente, que é onde lá está alocada, a função está alocada na unidade, né? Que a gente vai alimentando. E outro ponto aqui, que é basicamente o estatuto, o regimento da UFRN, mas eu queria chegar ao ponto em que a gente falava muito nessa questão aqui de exemplos de regimentos de unidades organizacionais da UFRN, em que a unidade, vocês poderão olhar para esses tipos, aqui tem uns exemplos, né? Porque cada tipo organizacional na universidade, como, por exemplo, superintendência, unidade suplementar, centros, núcleos, eles têm uma estrutura de regimento diferente. E aqui eu tentei, junto com a equipe, a gente tentou trazer como se fosse um modelinho para começar a iniciar esses trabalhos, esse processo de reflexão, de criação, atualização de regimentos, né? Aqui está o processo, muito importante. Aqui a gente cita os anexos, que eu vou fazer vídeos para cada um desse anexo, e também os fluxos de criação, atualização e inativação. E aqui a fluxo de atualização e criação de regimentos, tá? Tá muito bem exemplificadozinho aqui. Para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou mostrar para vocês na página da Proplan é onde vai estar presente tanto o guia como o manual de estrutura organizacional. Vou mostrar logo antes de mostrar o manual, que o manual é bem mais conciso. Então, na página da Proplan, se vocês virem aqui, proplan.ufrn.br, planejamento institucional, o primeiro serviço que tem aqui é assessorar as unidades no processo de criação, atualização e inativação de unidades organizacionais. Clicando nesse primeiro serviço, é aqui que vocês vão encontrar todo as etapas, o que é o serviço, a documentação necessária, o responsável. Aqui eu coloquei o meu contato, mas também tem o contato no documento, nos documentos, tanto no guia como no manual, também tem o contato da coordenadoria, que pode enviar e-mail por lá. Eu atendo prontamente aqui por WhatsApp, e-mail, ligação. Depois que eu descobri o silencioso, é um pouquinho mais difícil atender de pronto a ligação, mas WhatsApp e e-mail eu estou sempre disponível. Então aqui você encontra o guia, o manual e os formulários. Ainda não estão aqui, mas vai ficar disponível até hoje é dia 28, até o dia 29 de junho está disponível. Então essa página aqui é muito importante. Quando vocês quiserem o formulário, qualquer um formulário ou documento, sem procurar a página, porque como esse é o primeiro documento, primeira vez que a gente está divulgando esse documento, né, que foi um documento, eu não citei, né, mas ele é um documento que foi aprovado pelo Comitê de Governança Estratégica. Ele está em constante processo de melhoria. Então a gente sempre vai colocando
os documentos mais atualizados aqui, tanto quanto formulário, quanto guia e manual de estrutura. Deixa eu voltar aqui e explicar, mostrar um pouquinho o manual de estrutura organizacional. O manual de estrutura organizacional, ele é um documento bem mais conciso, mas é um produto do guia de referência de estrutura organizacional. Então, ele mostra as principais unidades responsáveis pelo processo, os documentos normativos e orientadores, os conceitos, principais conceitos, e os fluxos para inativação, criação. Eu linko aqui os anexos. E aqui embaixo está o contato da fluxo de atualização e criação de regimento também. E aqui embaixo a gente coloca o contato da coordenadoria. Então é isso, pessoal. Eu vou lá, posteriormente vai ter mais 3 vídeos explicando cada formulário que tem para o processo de criação, de tanto criação de unidade organizacional, como a inativação e atualização de unidade organizacional. Ele está explicado tanto no guia como no manual, mas também vai ter os vídeos explicando. E, finalizando, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês no sentido de, se tiverem sugestões assim para melhorar o processo, para melhorar o guia, o manual, o formulário, podem enviar para a gente, que a gente é muito sensível quanto a essa melhoria, porque a gente vê que a gente precisa entregar um produto cada vez melhor para os servidores da UFRN, né, para as unidades, e a gente está em constante processo de melhoria quanto a esses serviços, né? Por isso que é importante sempre, ao pegar o formulário, sempre ir na página da Proplan e sempre pegar o formulário de lá, porque é lá onde vão estar os documentos mais atualizados, os formulários atualizados, porque eles sempre estão em constante melhoria. Tá ok? Muito obrigado, e qualquer coisa eu estou à disposição, e a Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional também está.